no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Eu sou Francisco Pinheiro Landim, conhecido por Pinheiro Landim. Fui na política, né? Vereador de Fortaleza, não é que eu não me elegi, fiquei na suplência, mas assumi várias vezes. Quando na época o prefeito de Fortaleza era o doutor José Walter Cavalcante, né? E depois eu sempre mexi com negócio, eu tinha uma parceria com um grande empresário do Ceará, que era o Gerardo Lima, que era o dono da Formasa, que era uma empresa revendedora da Ford ali na João Pessoa, hoje a Avenida da Universidade, próximo ali o Campo do Ceará. Aí comprei uma fazenda no Piauí, fui para lá e me desliguei da política de Fortaleza. E fiquei ligado à política de Solonópolis, que era a minha terra. Eu nasci lá, numa fazenda em Solonópolis. Depois me mudei para outra fazenda, a Fazenda Graciane, que era da família dos meus pais, meus avós, bisavós, e que hoje é nossa, da família, nossa. E comecei aí a vida. Comecei a vida muito novo, vim aqui estudar no seminário, passei um ano, voltei, fiquei um ano sem estudar. Aí naquela época, diferentemente de hoje, quem terminava o chamado curso primário tinha que fazer uma espécie de um vestibular, não é? Eu fui fazer lá em Senador Pompeu, que era vizinho ao município, para poder vir estudar no Colégio Cearense, aqui em Fortaleza. Não é porque eu tinha dinheiro, eu vim para o melhor colégio da cidade. É porque quando eu fiz o exame de admissão lá em Senador Pompeu, né, eu tinha um tio, irmão do meu pai, que era irmão marista, ou seja, era da congregação dos maristas, que era quem administrava os colégios, né, cearense, maranhense. Então, esse meu tio foi professor do Sarney, no Maranhão. E ele então conseguiu 2 bolsas no Colégio Cearense. Eu e meu irmão viemos estudar lá, uma bolsa de estudo dada por esse nosso tio. Daí começou praticamente a minha vida, não é? Foi exatamente a oportunidade de estudar num colégio de qualidade, colégio bom, conviver com pessoas de nível. E aí, obviamente, a gente deu um salto para frente. Mas meu pai teve um problema de ordem financeira e eu, então, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, aqui na farmácia Pasteur. E passei um ano sem estudar. E fui morar num edifíciozinho ali, Santo Antônio, próximo onde é o seminário. Daí, em 1959, no final do ano, que eu estudei no Cearense 57, 58. 59 eu fui para o Rio de Janeiro, com 15 anos de idade. Suspendi o meu trabalho na farmácia Pasteur e fui para o Rio. Numa empresa de ônibus que chamava-se Maraponga. A empresa de ônibus. Eram uns ônibus velhos, era para passar 4 dias na viagem, passamos 17. Não tinha asfalto, só tinha asfalto quando chegamos no Rio de Janeiro. A trajetória toda, o Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas, era tudo estrada de terra, na BR-116. Então, passei 4 anos no Rio, trabalhando para custear meus estudos.
e aproveitava os finais de semana para fazer algum bico e conseguir algum complemento do meu salário. Morava ali próximo à Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e estudava, trabalhava, e fui sorteado para servir o Exército. Eu tinha me mudado para Niterói, tinha que atravessar a balsa, trabalhava no Rio, para Niterói. Fui sorteado, aí eu tive que pedir demissão 6 meses da empresa que eu trabalhava, que era um laboratório, que foi adquirido por esse laboratório Pfizer, né, que está fornecendo vacinas, né, para a população do mundo. E fui servir o Exército. Servi 11 meses e 21 dias, lá em São Gonçalo, no estado do Rio, vizinho a Niterói. Eu não desejava voltar para o Ceará, mas como eu fui servir o Exército, meu irmão morava lá, tinha vindo embora, uns primos também, aí eu resolvi vir embora para o Ceará, voltar. E que o meu projeto era fazer direito e ser político, porque eu tinha loucura para ser político. Era a minha paixão, era o meu desejo, era o meu sonho. E aí eu queria ser candidato a vereador em Niterói, que eu já tinha muita amizade, e tinha esse sonho. Mas vim embora, voltei para o Ceará, terminei o meu curso de segundo grau, primeiro, segundo e terceiro científico. Fiz o cursinho de Direito, caiu uma redação que foi, para mim, muito ruim, que era Cecília Meirelles, a escritora Cecília Meirelles. Eu não tinha convivência com a leitura dela e com os livros dela, e aí não passei. Mas eu, muito jovem, comecei com negócio. Eu cheguei aqui com 19 anos, voltando. Aí fui trabalhar numa empresa aérea, no aeroporto. Aí me vinculou esse setor aéreo, e botei uma agência de turismo, e aí comecei nos negócios, no mundo dos negócios. Depois me tornei agente representante de uma empresa aérea, que era a Paraense Transportes Aéreos. Tinha comprado um avião novo, Irondelli, um avião turbo-hélice, que na época só tinha avião a motor. E daí eu me envolvi nos negócios e na política e desisti dos estudos. Não dei continuidade. Mas Deus sempre me ajudou para que eu pudesse resolver as coisas com desenvoltura, né? Sempre tendo um bom relacionamento humano, empresarial. Tive algumas vitórias, alguns fracassos, isso é da vida. E aí entrei definitivamente na política. Fui candidato a vice-prefeito da minha terra, a Solonópolis. Depois fui para Roraima, me envolvi na política em Roraima, seria até candidato lá. Mas aí, durante 4 anos que lá estive, o meu cunhado faleceu, que era o deputado Irapuã Pinheiro. E eu, escolhido pela família, vim substituí-lo. Aí eu fui deputado estadual, 2 mandatos. Fui presidente da Assembleia, né, no biênio 89 e 90. Aí me elegi deputado federal, disputei 4 eleições. A última eleição eu fui o segundo mais votado do Ceará, deputado federal. O primeiro foi o então deputado Eunício Oliveira e o segundo fui eu. Com muito orgulho, prova de um trabalho contínuo, sempre buscando a melhoria do povo, sempre buscando obras importantes para o meu estado, como o Castanhão, né, que foi, na minha ótica, é uma das maiores obras que temos aqui no nosso estado, porque é água,
é água para produzir, é água para beber, enfim, é uma das soluções que o Estado precisava. Não é? Porque as pessoas às vezes não sabem, mas o Castanhão tem finalidades múltiplas. Não é só abastecer Fortaleza, abastecer o setor industrial, produzir na área de irrigação, produção. Hoje o Ceará está produzindo até trigo. É o maior produtor de melancia, de melão, enfim, todo tipo de agricultura que você possa fazer. Na Chapada do Apodi e no Baixo Jaguaribe. Não é? Então, o Castanhão garante uma das razões do Porto do Pecém, a princípio, para desenvolver a indústria, precisava do Castanhão, para garantir o abastecimento. Enfim, tudo isso são coisas que a gente trabalhou com muita garra, com muita força, às vezes até acusado de maneira indevida, mas eu queria era fazer e trabalhar, não me preocupava com isso. Enquanto a gente está trabalhando, às vezes, os invejosos, ou outros qualquer, tenta denegrir, mas isso é da vida, principalmente da vida política. O político tem que enfrentar tudo isso com muita coragem, senão ele não pode ser político. Aquele que nada faz, não tem como criticar, não faz nada. Não tem como ser visto. Então, isso, no mundo empresarial, eu desenvolvi vários negócios. E ainda estou querendo desenvolver. A minha meta de vida, é uma meta de trabalho. E muito trabalho, muita dedicação. Eu acredito demais no trabalho. Se o trabalho é quem constrói. Eu sei que a tecnologia é importantíssima, mas você, para ter a tecnologia, tem que trabalhar. Tem que buscar alguém que vai desenvolver, que vai fazer, que vai executar. Então, resulta do trabalho. Eu me lembro, em 1980, eu estava, porque meu primeiro mandato de deputado foi a eleição de 82. Eu fui convidado pelo então deputado Paes de Andrade, uma viagem internacional, fomos à Europa toda, mas o foco era a Alemanha. E nós fomos para a Alemanha. Alemanha Ocidental e Alemanha, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E lá no Berlim Ocidental, eu adquiri algumas experiências na vida, observando. Eu fui nessa viagem, era uma viagem da UPI, da Câmara, onde tinham vários deputados, senadores, que iam lá numa observação nas Siemens para as turbinas que eles iam fornecer para uma usina, uma hidrelétrica no Pará. Então era uma viagem, não era uma viagem de passeio, era uma viagem de produzir aquilo que fosse melhor ou trazer aquilo que fosse melhor para o Brasil. E eu fui como ouvinte, acompanhando. E lá no Berlim Ocidental, eu sempre gosto muito de observar as coisas. Observando no hotel, como era que funcionava o hotel, como era a maneira de ser tratado e tal. Fomos a uma choparia, tive umas experiências ruins de como eles tratavam os turistas na choparia. A gente buscou algumas coisas que pudesse dar alguma coisa de orientação. E aí o guia, que nós andávamos com ele, eu notava que ele tinha, na trajetória, era um alemão,
ele tinha assim, uma revolta muito grande por ocupação dos americanos em Berlim. O domínio econômico, administrativo de Berlim. Demonstrava que, mesmo os americanos tendo sido o principal responsável de derrotar Hitler, mas ele ainda não estava satisfeito. Mas ele diz, e a Alemanha hoje, acho que é a segunda economia do mundo, ou a terceira, e nessa época eles estavam, em 80, eles estavam humilhados, quebrados, mas através do trabalho eles chegaram ao ponto que chegaram hoje. Foi trabalhando. Não caiu do firmamento, não. Eles conquistaram com o trabalho. Eles, quando eu fui, era muito econômico, tinha orientação de família, social, familiar, de economizar. Teve um episódio, quando eu fui atravessar o muro de Berlim, né, da divisão de Berlim, que nem ninguém do mundo mais terá essa oportunidade, porque o muro já não existe mais. Tinha um pequeno banco. Eu fui fazer um câmbio, né, porque eu ia para Berlim Oriental, tinha que fazer o câmbio. E lá no banco eu peguei um blocozinho de preenchimento de depósito para fazer uns cálculos de quanto era o câmbio. E o gerente, quando viu, só não fez me agredir, mas correu, tomou e me deu uns pedaços de papel, parecia assim papel higiênico. O que ele quis dizer com isso? Que aquele papel do depósito era caro, era um papel impresso. Para eu riscar qualquer coisa, qualquer papel servia. Não precisava gastar uma folha de papel. Isso é o quê? Foi uma lição de economia, para fazer economia. Não é? Eu tive outra experiência, nós fomos na prefeitura de Berlim, um coquetel. Era muita gente, era um salão grande. E nós fomos talvez dos últimos, ou quase os últimos, para sair. Quando nós saímos, eu olhei para o chão, não tinha um pedaço de papel e nem um palito no chão. E tinha tira-gosto, tinha tudo e tal. Tinha coisa que vinha com papelzinho, né? Salgadinho, não sei o quê, e chopp, e uísque, enfim. Mas eu observei também que nas paredes, rodeando as paredes do salão, tinha umas coisas grandes de areia para você botar aquilo que você, em vez de jogar no chão, botava lá dentro. Por isso é que não tinha nada no chão. Ninguém tinha coragem de botar uma coisa no chão se tinha onde botar. Isso foi uma lição de vida. Quando eu cheguei aqui no Ceará, tinha uma festa da Associação dos Bancos, que eram os bancos, quase tudo cearense, era bem 6 bancos cearenses e tal. E aí eu fui a convite do seu Manuel Machado, que era o dono de um banco aqui do Ceará, e era presidente da Associação dos Bancos, eu fui. E lá, um ambiente menor, menos gente. Quando terminou, eu fiquei com o seu Manuel, conversando, e olhei para o chão. Papel e palito por todo canto, exatamente o inverso de lá. Mas em compensação, eu olhei e não tinha onde botar. As pessoas não tinham onde botar, botavam no chão. Então, você teria que ter onde botar para induzir as pessoas a não sujar. É uma coisa elementar,
Mas nós não fazíamos aqui. Temos que fazer. Você tem que viver, que se vive em comunidade, encontrar o caminho para orientar. Antigamente, no curso primário que eu fiz, no interior, não tinha nem grupo escolar, mas a professora já ensinava a gente como se comportar numa mesa de refeição, como se comportar num ambiente social, como se conduzir e tal. Hoje eu não sei se as crianças recebem essa orientação, não sei, mas na minha época, isso na década de 50, início dos anos 50. Então, isso no interior, onde não tinha nada, não tinha nem grupo escolar. Mas a gente também conseguiu começar, né, com essa orientação. E eu sou católico, apostólico romano, eu tenho muita fé em Deus, já passei por muitas coisas difíceis na minha vida. Eu posso dizer que Deus já me tirou mais de 20 vezes de morrer. A última foi agora o coronavírus. Não é? Eu, então, posso dizer que a gente tem uma experiência de vida. Eu sempre digo que eu tenho 77 anos de idade, mas tenho 300 de experiência, porque eu vivi a vida intensamente. Eu morei no interior do Piauí, eu morei em Roraima, Boa Vista, morei no Rio de Janeiro, morei em Brasília, né? Morei aqui no interior do Ceará, por 2 vezes, morei em fazenda. Enfim, a gente tem uma experiência de vida, por tudo que você possa imaginar. Eu, com 10 anos de idade, lá num distrito de Milhã, que hoje é município, eu já fui eleito prefeito da cidade, do distrito que não tinha prefeito, né? Prefeito Mirim. Entendeu? Eu tive a oportunidade de, em todas as salas de aula que eu frequentei, colégios diversos, que eu estudei no Rio, em 2 colégios diferentes, um colégio particular e um colégio da Seneg, que era onde tinha os colégios subsidiados, né? Era um colégio comunitário, lá em Niterói. E estudei no Cearense, que era o melhor colégio da cidade aqui do Ceará, né? E estudei no Colégio São José, que não era um bom colégio, no Municipal, que era um colégio que tinha da prefeitura, ali na Praça do Carro. Hoje parece que não sei direito o que é lá, parece que é um museu, qualquer coisa. E a gente sempre representava a classe. Eu tinha um poder de liderança e continuo tendo. Eu sou uma pessoa simples, mas sou uma pessoa, não tenho vaidades. A minha vaidade é o trabalho e servir. Eu gosto muito de servir as pessoas. A qualquer tipo de solicitação, eu procuro ser útil à sociedade. O meu projeto de vida é botar uma fundação no nome do meu pai e da minha mãe, a quem eu devo muito, não só a vida, né? Porque meu pai me deu emancipação para eu ir para o Rio de Janeiro com 15 anos, em 1959. Então, ele confiou em mim.
naquela época, a gente não tinha como se comunicar com o Ceará. O telefone não falava para cá. E isso foi um ensinamento e uma responsabilidade que ele me deu muito grande. Não é? Eu tive que corresponder. Veja bem, ele tinha 2 filhos. Eu fui para o Rio e meu irmão foi para São Paulo. Meu irmão é mais velho que eu 3 anos, então meu irmão já tinha 18 anos. Fui muito novo também, mas eu ainda fui mais. Aí, com o tempo, eu trouxe meu irmão para o Rio, arranjei um emprego para ele, na empresa que eu trabalhava. E aí a gente conseguiu andar e correr, enfrentando dificuldades, trabalho, e dava certo uma coisa, outra não dava. Aí a política atrapalha, porque ela atrapalha mais do que ajuda, mas aí não adianta, é um prazer. A política, muita gente diz, não, para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, eu não ganhei dinheiro com política. Foi gastar muito. No Rio de Janeiro, o UEC, União dos Estudantes Cearenses. Eu tinha 17 anos, eu fui um dos, né? Um rapaz, era o Sérgio Ampere de Carvalho Louro, ele era aqui de Maranguape. E mais um primo meu e mais outro, um rapaz que trabalhava na Petrobras, outro que estava fazendo agronomia, depois passou no concurso, veio para o Banco do Nordeste, e mais outros. Aí nós tínhamos Elias Pessoa, que ele era da Uni, mas ele entrou na associação, ajudando que a gente criasse. Elias Pessoa, na época talvez, era um dos únicos brasileiros que fazia assistência social. Porque geralmente a assistência social naquela época, o machismo, aí o povo achava que era só mulher. E ele fez. Né? E mais outros, muitos outros amigos. Nós criamos a União dos Estudantes Cearenses e filiamos a UNE para poder ter força política estudantil dentro da UNE. E o presidente da UNE, à época, era o hoje senador José Serra. Foi talvez um dos presidentes da UNE mais novo da história da UNE. Ele tinha 21 anos. José Serra. É o único orador vivo do comício 13 de março de 64, que culminou com a Revolução de 31 de março. Ele é o único vivo, porque era muito novo, né? 21 anos, os outros tudo já pessoas de mais idade, morreram todos, né? Aí ali foi era a vontade política. Eu não podia fazer política de outra forma, vamos fazer política estudantil. Mas eu nunca fui lá na UEC, eu nunca fui nem de direita nem de esquerda. Eu sempre procurei o centro, aproveitando o que era bom da esquerda e o que era bom na direita. Eu hoje me incomodo, fico um pouco incomodado no Brasil, com essa polarização de direita radical, esquerda. Não é muito o meu gênero, não faz muito o meu pensamento, não. Eu acho que o bem-estar da sociedade está no meio, não está nas extremas. As extremas não é bom. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil não é bom. O presidente, até porque ele se espelhou um pouco no Trump, um pouco ou muito no Trump. Estados Unidos não era para ter esse número de mortos também. Ali houve uma falha no início.
por mais do que o atual presidente tenha feito, mas ele pegou a coisa atrasada, defasada, a coisa já estava andando muito. Se lembre que onde morreu mais gente sem condições foi em Nova York, a cidade mais rica do mundo. Em Milão, a cidade mais rica da Europa. Quer dizer, não houve uma responsabilidade no início. Onde houve, por exemplo, o Japão, tem 100 e tantos milhões de habitantes, é metade do Brasil. Só morreram 35 mil pessoas. É muito, 35. Mas muito é 500 mil, 500 e tantas mil. Que é o caso nosso do Brasil. Então, vamos dizer, não, mas o Japão só tem a metade da população. Tira a metade, fica 250 mil. A 35 mil, a diferença é muito grande. Praticamente 10% do morreu no Japão. E tem outros países aí que foi menos, proporcionalmente menos. Por quê? Porque agiram rápido, com responsabilidade. Eu vejo muita gente falar que o isolamento social não resolve. Como não resolve? Antes de Cristo já se fazia isso. No tempo da lepra já se fazia isso. Que o leproso transmitia. Quem assistiu o filme Ben-Hur sabe disso. As leprosas elas se escondiam, não queriam contar com ninguém, porque elas sabiam que o que elas estavam passando ia passar para os outros. Tuberculose do mesmo jeito. Enfim, todas as pandemias e doenças graves que tivemos na humanidade, o isolamento social é mais... Ou se você tiver uma gripe, um resfriado, o que é que se faz? Quando a pessoa está com resfriado, não vou para ele não, que eu posso pegar o resfriado. Não é assim? Assim é o coronavírus. O pior. Como é que alguém pode dizer que não vai usar máscara? Eu peço desculpa aos telespectadores, eu não estou com máscara. Eu estou na minha casa, mas a minha máscara está aqui de lado. Eu já tive a coronavírus, foi pesada, muito pesada. Eu não sei nem como é que eu peguei, não sei. Se foi no escritório de um amigo meu, se foi subir no elevador, que uma vez eu subi o elevador aqui sem máscara. Não sei se foi num restaurante, não sei, eu sei que eu peguei. Demorei um pouco, eu aconselho, a quem não tiver tido ainda e se pegar, vá para o hospital imediatamente. Não espere por outra coisa. Procure fazer o exame, procure um médico para ver se você precisa se internar ou não. Eu demorei. Eu detectei assim que poderia ser na quarta-feira. Só fui para o hospital no domingo. Foi um erro grave, gravíssimo. Se eu tivesse ido logo na quinta-feira ou na própria quarta, eu não teria tido a doença com a gravidade que eu tive. Eu posso dar esse conselho porque eu passei por isso. Meu irmão passou por isso. Eu só tenho um irmão. Ele mora em Manaus, mas quando ele falou, eu digo, venha embora para cá. Porque aí, se ele ficasse lá, tinha morrido, porque não tinha para onde ir, não tinha hospital. Foi naquela época que faltou oxigênio. Então, se você fosse fazer esse negócio de rebanho que o presidente aconselhava, ainda hoje defende. Tinha morrido 3 milhões de pessoas, porque não tinha hospital para ir. Ficava morrendo na calçada. Então, essa visão clara de quem teve epidemia como eu tive, eu tenho. Eu tenho que dizer com responsabilidade. Que sirva de exemplo. Né? Deus o livre eu viesse, eu já tomei as 2 vacinas e tal, estou bem, mas eu continuo com os cuidados.
Não vou abrir mão disso. Quando 70% ou 80% da população brasileira for vacinada, eu vou pensar. Eu vou pensar. Mas eu só tenho uma vida. Eu desejo, estou com 77 anos, mas desejo viver muito, irá fazer muita coisa. Fazer muita caridade. Eu quero, se Deus quiser, esse ano, criar uma fundação no nome do meu pai e minha mãe, só para fazer caridade. Eu não penso em outra coisa. Eu acho que eu nasci para servir. Quando eu cheguei no hospital, eu não tinha exames feitos para saber se eu estava. Mas lá, rapidamente, os médicos entenderam que eu estava com Covid. Fiz o exame profundo demora, mas já fui tratado como se o exame tivesse dado o resultado. Aí eu fiquei 2 ou 3 dias na UTI, mas aí me levaram para um apartamento, que era uma UTI, num apartamento. E lá eu fiquei. E o tratamento, eu procurei o doutor Aglaerto, um médico que me acompanhou, coincidentemente é meu conterrâneo, lá da Milhã, mas ele estava já com muita experiência, acompanhando outros, já vinha e tal, então, ele achou que precisava de mais um pneumologista, um oftalmologista, um fisioterapeuta. E aí essa equipe ficou me acompanhando, além do hospital, da Unimed, que é muito bom. Não tenho uma reclamação de nada, só de elogio. Os médicos lá também muito bons, enfim, todos profissionais. E aí eu consegui, com esse atendimento todo, e tudo, e a medicação acompanhando, mas eu fui piorando. E cheguei a um momento grave. Eu passei 8 dias entre a vida e a morte. Deitado numa cama, sem me mexer nem para um lado, nem para o outro. E sem saber o que é que estava acontecendo. Eu tenho um sobrinho médico, um que é deputado Leonardo Pinheiro, e mais um médico amigo, e não saiu do meu apartamento e acompanhando, eu digo, não está bom. Não está bom. Eu sentia, além do problema de ordem física e tudo, passou a ser um problema psicológico. Mas eu não perguntava para não ter uma informação ruim, com medo de ser entubado. Aí surgiu o capacete, né? E surgiu a ideia de tomar plasma e tal, só sei que eu comecei a me recuperar. E fui me recuperando. Melhorou, foi diminuindo a pressão dos pulmões, e foi melhorando, e Deus me tirou de lá. E eu saí, ainda passei na minha casa 45 dias, reaprendendo a andar, né? E fazendo fisioterapia, ainda hoje faço. Fisioterapia respiratória. Entrei em algumas faculdades de medicina, mas nunca estudei, né? Diferentemente do presidente da República, eu acho que ele nunca passou na calçada de uma faculdade de medicina. Né? E fica receitando cloroquina.
Aí você diz, o senhor tomou cloroquina? Não, tomei não, e nem tomaria. Eu tomei, quando eu estive no norte, eu peguei malária, e eu tive 3 recaídas. Peguei uma vez, tive 3 recaídas. Eu tive que tomar cloroquina, porque não tem outra saída. Mas eu hoje tomo remédio para controle de pressão. Eu acho que a origem foi aí, na cloroquina. Então, tem efeitos colaterais. Né? Não sou médico, mas não sou doido. E meus médicos não propuseram isso. Se dissesse, olha, Pelandinho, ou você toma ou você vai morrer, eu tomaria, mas orientado pelo médico, com responsabilidade, ele tendo o meu prontuário na mão para saber se eu tinha condições de tomar. Não tomaria. Essa é a questão. A questão é que o presidente foi para a televisão e recomendou a cloroquina. Aí a população correu para as farmácias, e compraram a cloroquina para se automedicar. Essa que é a questão. Esse que é o problema. Isso eu condeno totalmente. Mas as pessoas têm que ter, eu acho, o mínimo de sensatez para não entrar numa canoa furada de uma coisa. Médico é para isso. Eu sei que tem médico que receita cloroquina. Tudo bem. Mas se ele receitar uma cloroquina sem ter o prontuário da pessoa, ele é irresponsável. Não pode fazer isso. E tem pessoas que não podem tomar cloroquina. Se tomar, ele morre. Então, lamento que isso esteja ocorrendo no nosso país. O Brasil, aí no tempo do regime militar, organizou o sistema de vacinação no Brasil. O Brasil é talvez hoje um dos países do mundo que tem o melhor sistema de vacina. Que tem o SUS, né? Tem aqueles que visitam as casas, as pessoas, né? Cada prefeitura tem, né? O agente de saúde. Nós temos capilaridade no Brasil todo, seja norte, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste. Então nós tínhamos como ter, se tivéssemos as vacinas, como ter velocidade de vacina. Era para estar o brasileiro tudo vacinado. Não era para a gente estar falando neste assunto. Esse assunto tinha ficado para trás. Mas, lamentavelmente, eu sou, por exemplo, a minha posição, eu não conheço tecnicamente. A minha posição é que os estados, as prefeituras e as clínicas tivessem adquirido vacina e o governo central, o governo federal ia ficar com um volume muito menor para vacinar, já tinha vacinado todo mundo. Posso entender, mas decisão foi essa, eu também não posso dizer que pode e que deve, porque não conheço esses detalhes. Na área de saúde, eu estaria, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas essa é a minha opinião. Porque, por exemplo, quem vacinou-se aqui na minha casa? Eu e minha mulher. Os filhos, netos, ninguém se vacinou. Se pudesse pagar e vacinar, eu teria vacinado todo mundo já. Aí, não, mas se você pagar, vai tomar a frente de um pobre. Não, pelo contrário. Acho um raciocínio errado. Pelo contrário, seria menos pessoas para se vacinar na coisa pública, facilitava que a coisa pública atendesse os menos favorecidos mais rápido. Mas eu não sou médico, não sou secretário, nem ministro da saúde, e
muito menos presidente da República. Eu faço até um apelo àqueles que agem dessa forma. Porque, repito, nós só temos uma vida, não temos duas. E se você morrer de outra coisa, no outro período, você vai ter pelo menos as pessoas, a família, os amigos, para confortar. A família, para confortar. E na coronavírus nem isso se tem. E eu aconselho, como eu passei por esses momentos, que respeite o isolamento social, que use máscara, porque esta é uma das formas de evitar a transmissão da doença. Não é só por você, é a possibilidade de você transmitir para outras pessoas. Então você está cometendo aí, no meu entender, um crime. Você está sendo responsável por alguém que vai morrer por sua causa. E a vacina, sempre houve isso no mundo. Oswaldo Cruz teve muita dificuldade para vacinar no Rio de Janeiro. Era quase amarrar as pessoas. Porque tinha alguém dizendo que a vacina não prestava, que a vacina, como o presidente daqui do Brasil, disse que virava jacaré, ficava falando fino, que não sei o quê. Continua dizendo. É o ministro da Saúde dele dizendo e fazendo uma coisa e ele desfazendo do outro lado. É uma contradição que está havendo entre a sociedade. Aí muita gente acredita nele. É lamentável que isso esteja acontecendo. Quem passou pelo que eu passei não pode ver isso de outra forma. Porque eu perdi alguns amigos, perdi 2 compadres, perdi uma cunhada, 4 primos, outros tiveram muito ruim, escaparam. E amigos, e amigos, e amigos, não tem conta. Aí, achar que isso é brincadeira, não é. É seríssimo. É seríssimo. E eu confesso que lamento que isso esteja acontecendo no meu país. Não era para estar acontecendo. Repito, o Brasil está preparado. O melhor sistema de saúde do mundo. Por mais que as pessoas cheguem, às vezes, na frente das televisões, num posto de saúde, num hospital, e reclamam, mas as maiores reclamações do SUS é a demora para o atendimento. É natural. Tem muitas pessoas indo ao mesmo tempo. É natural. É o que eu acabei de dizer. Se faz a coisa de rebanho, ia todo mundo para o hospital no mesmo tempo, não tinha como atender. Como se trata de uma epidemia, o cara ia morrer. Não escolhe o branco, nem o preto, nem o moreno, nem o rico, nem o pobre. Tudo igual. Tudo igual. Pode ser o presidente e o dono do maior banco do mundo e o funcionário mais desclassificado do banco dele. Os dois, na hora da doença, é igual. Esse momento é um momento de reflexão, de conscientização, de responsabilidade, para que a gente possa, apesar do atraso, da demora, a gente possa sair dessa encruzilhada que nós nos metemos. Eu tenho aqui, nós no Ceará temos um secretário de saúde que é exemplar. Não vou dizer que em outros estados não tenha
outros secretários bons, mas o cearense está em boas mãos. Além da competência, a responsabilidade. Então, o governo, logicamente, que o governador, o governo do Estado, ele tem esse respaldo do secretário, porque é quem cuida da saúde, é quem entende do assunto. Então, eu quero dizer que cada um de nós façamos a nossa parte e, dentro do que puder, aconselhar para que os outros parentes, amigos, irmãos, também façam a sua. Porque isso é um conjunto. É uma responsabilidade de todos. Do filho, do pai, do neto, do bisneto, do irmão, do sócio, enfim, de todos nós. A imprensa tem um papel muito importante, muito importante. Por mais que alguém queira tirar essa responsabilidade da imprensa, não. Tanto é que o governo não divulga os números das pessoas que foram acometidas da doença, não divulga o nome dos que morreram, não divulga as vacinas. É um consórcio da imprensa que faz, prestando serviço à sociedade, orientando. Era para ter um programa do governo federal em todas as televisões, toda a imprensa, orientando, aconselhando as pessoas a tomar vacina, a evitar a doença, enfim, transmissão da doença. Mas nós não temos. Quando temos é o presidente dizendo o contrário. Ele se serve dos noticiários, das coisas, para dizer o contrário. Eu só posso lamentar. Porque eu tenho dito para alguns amigos que acompanham essa loucura, rapaz, quem tem que dar um bom exemplo é o pai, é a mãe, é que são responsáveis de dar um bom exemplo aos filhos. O presidente da República está como o pai de todos. Ele não pode dar mau exemplo. Lá no meio da rua sem máscara, aglomerar as pessoas irresponsavelmente e dizer para todas as pessoas que não precisam usar máscara. Está dando mau exemplo. Isso é ruim. Eu falo isso desse jeito porque eu me preocupo com meus filhos, meus netos, que não puderam tomar vacina ainda. Pode, uma hora para outra, pegar uma doença. Em qualquer lugar que ele andar. E o Brasil é um país bom, um povo bom. Eu conheço o mundo quase todo. O brasileiro é bom, pessoa amável, pessoa bacana. Entendeu? É um país rico. Eu já vi muitas vezes o Brasil pobre. O Brasil não é pobre coisa nenhuma. Ele é mal administrado. Ele é mal aproveitado. Mas é um país riquíssimo. Eu conheço o Brasil, todos os seus estados, na capital e no interior. E no sertão. E todos, sem exceção de nenhum. Conheço o norte todo, andando de avião, de helicóptero, de voadeira dentro de rio, de todo jeito. De carro, onde tem estrada. Você, quando chega na Amazônia, ou seja, os estados da região amazônica, você se sente mais brasileiro. Você se reencontra com outra realidade. Lamento que muita gente pensa que, às vezes a pessoa fala, lá em Manaus tem muito índio, as pessoas não têm nem noção do que está dizendo. No estado do Amazonas, sim. Em Manaus, não. É uma cidade de 2.700.000 habitantes, cidade grande. Cresceu muito. O estado do Pará, o seu estado mais rico do Brasil, não é São Paulo. São Paulo é um estado que tem mais riqueza, mais dinheiro,
mais indústria, tudo bem. Mas riqueza naturais, o estado de Roraima é riquíssimo em petróleo, tudo, só que não é explorado, não é orientado. Entendeu? É nióbio, é grafita, é ouro, é diamante, é todo mineral conhecido e não desconhecido está em Roraima. Está dentro de uma reserva indígena, que eu acho que devia ser administrado competentemente por uma empresa, pela Vale do Rio Doce, pela empresa capital do governo também, que fizesse uma coisa com responsabilidade e tudo para explorar. Não mandar aí os garimpeiros invadir tudo, não. Não é possível. Mas nós estamos diante... na área agrícola, agropecuária, o Brasil está muito bem. A Embrapa é um milagre. Eu acho que a empresa que desenvolve tecnologia do setor agropecuário é a melhor do mundo. Quem está segurando aí a nossa economia é o agronegócio. E quem proporcionou a esse agronegócio crescer foi a Embrapa. Com pesquisas, com desenvolvimento tecnológico, etc. E tal. Nós vamos longe, eu não tenho dúvida. O Brasil hoje, que está desenvolvendo, pela área desmatada, sem desmatar mais, nós podemos dobrar a nossa produção, por causa da Embrapa. Somos responsáveis pela alimentação de parte do mundo. E vamos ser muito mais ainda no futuro. Eu não tenho dúvida disso. E tem a China aí com 1 bilhão e 500 milhões. A Índia, 1 bilhão e 300. A China, até pouco tempo, só podia ter um filho, o casal. Passou para 2, agora passou para 3. Então a China... E todo mundo tem que comer. Não cai chuva, comida não cai água. Você tem que plantar, produzir, industrializar, etc, etc e tal. E o Brasil tem essa capacidade. Tranquila. Então, no setor mineral, o Brasil está longe dos outros. Nós não precisamos... Aqui tem alguma coisa com carvão, mas não precisamos de carvão. Então, podemos ser o maior produtor de energia solar, energia eólica. Temos um espaço enorme para crescer nesses 2 setores. Nós não vamos precisar mais de fazer hidrelétrica. Os que nós já temos chega. Vamos fazer linha de transmissão e tal, mas elétrica não. Para quê? Se nós temos o sol e temos os ventos. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.